Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos então a leituras comentadas de textos interessantes e hoje nós vamos discutir mais um capítulo do livro Or Israel. E hoje nós vamos falar da anatomia da liberdade absoluta. Vamos então primeiro entender o que é a ilusão da escolha óbvia. Se você colocar um copo de água cristalina e um copo de veneno letal bem na sua frente, você realmente tem uma escolha livre? Racionalmente, você diz que sim. Afinal, ninguém está segurando seu braço, mas na realidade prática, a psicologia humana então nos mostra o quê? Que o instinto de sobrevivência é tão avassalador que ele praticamente elimina a concorrência. Você vai escolher a água. Não existe esforço, não tem dilema moral, não existe mérito, é somente automatismo biológico. Darwin explicou isso na Ética da Evolução. Diante de uma ameaça à vida, os instintos de autopreservação atropelam a nossa razão. Não existe deliberação. O próprio texto que nós vamos analisar hoje, ele nos ensina que existem alternativas na vida que simplesmente não requerem nenhuma decisão, como a escolha entre pepitas de ouro e pedras, ou entre vinho e veneno, e que por isso mesmo não estão sujeitas a escolha alguma. Normalmente a verdadeira escolha só existe quando você tem que ponderar, observar, pensar nas opções que estão à sua frente. Como, por exemplo, você tem amostras similares de um item e você vai olhar cuidadosamente cada uma delas para escolher qual é a melhor e qual é a mais bela. Mas se nós mudarmos o cenário para o plano da alma, e se o veneno espiritual parecesse tão doce ou até mais atraente que a própria água? É exatamente assim, diante desse mistério, que a Torá, na Parashá Nitzavim, nos apresenta uma das ordens mais célebres e enigmáticas de toda a literatura sagrada. Em Devarim, capítulo 30, no versículo 19, está escrito: Eu coloco a vida e a morte perante vocês, a bênção e a maldição. Escolham a vida. Pare por um segundo e analise essa frase como investigador. À primeira vista, esse versículo é intrigante. Por que o versículo precisou dizer escolha a vida? Será que alguém não escolheria a vida? Se a vida é sinônimo de Torá e mitzvot, e a morte é sinônimo de transgressão e iniquidade, seria lógico supor que o amor e a procura pela vida, bem como a reverência e a repulsa pela morte, estivessem firmemente estabelecidos na natureza humana. Mas a resposta a essa pergunta abre os portais para um dos segredos mais profundos e impressionantes da criação com relação aos caminhos da reverência aos céus. Em sua grande sabedoria, o Criador retirou a reverência e a preocupação com as consequências de seus atos do coração dos humanos. Da mesma forma, ele retirou qualquer temor ou apreensão que poderia forçar a pessoa a cumprir a vontade divina, como, por exemplo, o temor à morte. Por isso que a vida e a morte são exatamente iguais quando analisados do ponto de vista da natureza humana. Nós não nascemos programados para o bem. Se o nosso espírito dedicar-se a atender os desejos do coração, nós seguiremos o caminho da morte, apesar de tudo que há de bom na vida. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma imersão profunda no capítulo 3 do livro Os Portões da Luz, do livro Or Israel, do Rabino Israel Salanter, o capítulo chamado Liberdade Absoluta. E nós vamos entender por que o livre-arbítrio é o pilar central que sustenta toda a Torá. Nesse vídeo também nós vamos decifrar os segredos do Talmud
nos tratados de Berahot e Shabbat, e nós vamos mapear os ensinamentos de Ramban em Hilhot Teshuvah e descobrir como foi que Deus abriu para nós uma janela de esperança para que possamos conquistar a sua reverência por nossa própria vontade. Vamos começar então analisando o paradoxo do Rabi Hanina. Vamos lá. No Talmud, no Tratado de Berahot, na folha 33b, encontramos uma declaração do Rabi Hanania que serve como uma fundação de todo esse estudo. Ele diz: tudo está nas mãos dos céus, exceto a reverência aos céus. Essa frase é um paradoxo absoluto. Se você perguntar a qualquer teólogo ou filósofo sobre a onipotência divina, a resposta padrão será que Deus controla tudo. Deus controla então o movimento das galáxias, a queda de uma folha no outono, a batida do seu coração, a biologia, as leis da física, mas o Rabino ele faz um corte cirúrgico na realidade e diz: existe um único lugar no universo inteiro onde o Criador abdica voluntariamente de seu controle. E esse lugar é o coração humano. Deus controla tudo, menos o quanto você o respeita. O texto de Or Israel nos provoca a ir além. O autor nos lembra que o livre-arbítrio não é apenas um detalhe na fé judaica. Ele é o pilar central que sustenta toda a Torá. E aqui, justamente nesse capítulo, ele evoca a autoridade de um dos maiores gigantes do pensamento medieval, Ramban, Maimônides, em sua obra Hilhot Teshuvah, As Leis do Arrependimento, no capítulo 5. Ramban, ele explica então uma lógica implacável. Se o livre-arbítrio não existisse, todo o sistema de justiça do universo colapsaria. Se você fosse programado para fazer o bem, a recompensa seria uma farsa. Se você fosse biologicamente determinado a fazer o mal, o castigo seria uma crueldade injustificável. Para que existam conceitos reais de mérito, evolução, recompensa e justiça, o homem precisa ser o autor soberano de suas escolhas. Mas, se o livre-arbítrio já cobre o cumprimento de todas as leis, por que o Rabino precisou especificar que a reverência aos céus Yirat HaShamayim também está sujeita à nossa escolha? Afinal, se eu escolho cumprir o mandamento, eu já não estou demonstrando reverência? A resposta é sutil e profunda. Uma pessoa pode cumprir uma lei por hábito, por pressão social, por medo de consequências ou até por uma conveniência cultural. Mas a reverência real, aquele senso interno de espanto, respeito e conexão profunda com o transcendente, essa virtude não pode ser simulada e não vem de fábrica. O Todo-Poderoso decretou que até mesmo a sua capacidade de sentir reverência está sob o seu controle. Ele não vai injetar esse sentimento em você de forma milagrosa. Você precisa cavar o poço se quiser beber a água. Vamos então analisar a anatomia da parábola, da ideia do tesoureiro. Vamos entender isso de uma forma mais fácil se nós pensarmos por que foi usado a palavra tesoureiro. No Talmud, no Tratado de Shabbat, na folha 31b, nós temos um comentário muito interessante que diz assim: qualquer pessoa que adquiriu a sabedoria da Torá, mas não possui a reverência aos céus, é como um tesoureiro a quem foram confiadas as chaves do cofre principal, mas que não possui as chaves da porta externa da sala do cofre.
como então ele irá entrar? Vamos dissecar então essa parábola. Por que os sábios usam a palavra tesoureiro? Essa é uma pergunta absurdamente interessante, porque ele poderia ter dito, o dono de uma casa. Mas vamos analisar do ponto de vista do dono de uma casa. Se um homem, dono de uma casa, chega cansado do trabalho à noite e ele percebe que ele perdeu a chave da porta de sua própria casa, o que é que ele faz? Cruza os braços e dorme na calçada? Não. Ele vai sentir fome, ele vai sentir frio e ele precisa de seu refúgio. Então o instinto de necessidade e urgência vai forçar ele a agir. Ele vai fazer o quê? Arrombar a janela, chutar uma porta, chamar um chaveiro de madrugada. Ele é coagido pela sua necessidade física. Mas, e o tesoureiro? O tesoureiro é um funcionário. O ouro que está guardado no cofre não pertence a ele, pertence o quê? Ao rei, ao Estado, ao banco. Se o tesoureiro caminha até o banco no início do expediente e percebe que esqueceu ou perdeu a chave da porta externa, ele não vai ter uma urgência desesperada no estômago por causa disso. Ele não vai quebrar patrimônio público, esmurrar a parede, ele simplesmente vai dar de ombro, sentar na calçada e dizer, puxa, que pena, esqueci a chave, hoje não vai dar para entrar. Não existe nada no seu organismo físico que o pressione a entrar naquele cofre. Essa é a psicologia da alma humana. A sabedoria intelectual, a ciência, a moral e a própria estrutura da Torá são o cofre principal. Mas a reverência aos céus, o Irat HaShamai, é a chave externa da porta da rua. Se você não possui essa chave externa, você se torna exatamente igual ao tesoureiro negligente. A sua biologia não vai gritar por espiritualidade da mesma forma que grita por um prato de comida ou um copo de água. Se você não decidir deliberadamente, pelo uso da sua pura força de vontade, ir atrás dessa chave de fora, você vai passar a vida inteira sentado na calçada do intelecto, olhando para o cofre da sabedoria, sem nunca conseguir experimentar o tesouro que está lá dentro. É aqui que o precioso comentário do Rabino Blazer, mencionado justamente no capítulo desse livro, ele argumenta, o homem da parábola já tem Torá, então ele já tem conhecimento. Mas aí o Rabino, ele rebate esta frase de forma milimétrica. Sim, ele tem Torá, mas apenas como um conceito acadêmico, teórico, estéril e frio. Sem a chave da reverência, esse conhecimento nunca se transforma em uma realidade vigorosa, cheia de vida, capaz de transformar o comportamento ético e o caráter do indivíduo. Vamos agora falar então do equilíbrio da criação. Nosso objetivo nessa parte vai ser desconstruir o romantismo moral. Agora que nós já entendemos a parábola do tesoureiro, nós conseguimos voltar para o versículo que iniciou essa discussão e entender por que Deus mandou nós escolhermos a vida. O texto nos revela um dos segredos mais avassaladores e impressionantes da criação. Na natureza básica, a vida e a morte espiritual possuem exatamente o mesmo peso. Vamos quebrar o romantismo, que muitas vezes envolve discussões sobre moralidade. É muito fácil dizer que o bem é belo e que o mal é feio. Mas se formos honestos com a nossa própria história, o erro, a negligência, o egoísmo e entrega cega aos prazeres materiais imediatos se disfarçam de uma doçura irresistível aos olhos humanos. A tradição judaica aborda isso de uma maneira muito prática, através do conceito de Yetzer Hará, a inclinação para a matéria e para o ego, e o Yetzer Hatov, que é a inclinação para a transcendência e para o bem.
O livro de Gênesis, em Bereshit 8:21, afirma que os impulsos do coração humano tendem ao materialismo desde a juventude. Então, por que o Criador estruturou o universo desse jeito? Com isso, o autor do livro recorre a um conceito legal do direito talmúdico para explicar. No Talmud, não existe a validação jurídica do ato de dar ou receber algo que valha menos do que uma perutá, que era a moeda de menor valor existente na época. Se eu te dou algo sem valor nenhum, ou se eu te dou algo perigoso e letal que você rejeitaria imediatamente como uma praga ou um veneno, o ato jurídico de transmissão não aconteceu, porque não houve uma aceitação voluntária. Agora vamos transpor isso para a espiritualidade. Se Deus tivesse programado o seu cérebro para sentir repulsa automática pelo erro, da mesma forma que você sente repulsa de colocar a mão no fogo, a sua escolha pelo bem não teria valor nenhum. Não seria um presente seu para o mundo, seria somente a sua biologia funcionando. Então, para que o livre-arbítrio seja uma liberdade absoluta, o Criador precisou retirar a preocupação automática com a consequência dos atos. E com isso, ele equalizou o campo de jogo. Ele fez com que o caminho da morte espiritual, que é o egoísmo, o imediatismo, parecesse tão viável, confortável e legítimo aos olhos humanos quanto o caminho da vida. Como está escrito em Eclesiastes, Kohelet, capítulo 7, versículo 14. Deus fez tanto um lado quanto o outro em perfeito contrapeso. Ambas as opções são válidas aos olhos da nossa carne. E é justamente porque o cenário é perfeitamente equilibrado que aí surge a ordem. Escolham a vida. É aí que essa ordem ganha uma força dramática e cósmica. Deus está dizendo, eu não vou decidir por você. O mundo material vai te puxar para baixo, mas você tem a tecnologia necessária para olhar para cima. Diante de uma realidade onde o campo de batalha é tão nivelado, é normal que o ser humano sinta um vislumbre de desespero. Você pode se perguntar, se o Todo-Poderoso desenhou o mundo desse jeito, e se a gravidade do materialismo é tão forte e eu me sinto tão atraído pelas ilusões do materialismo e do imediatismo, como é que eu posso mudar minha natureza? Como é que eu posso detestar o erro e amar o que é correto? O texto se encerra abrindo o que ele chama de a janela da esperança. E essa janela se chama livre-arbítrio racional. Para explicar essa capacidade humana de virar o jogo, nós olhamos para o Midrash Sifri, uma das obras de exegese mais antigas da tradição, citadas no final do capítulo. O Sifri reconta um diálogo hipotético impressionante. O texto bíblico diz, eu coloquei a vida e a morte perante vocês. E o Midrash imagina o povo de Israel dizendo, bom, já que o Todo-Poderoso abriu esses dois caminhos à nossa frente e ambas são equivalentes, nós podemos andar por qualquer um deles que o nosso coração desejar. E imediatamente o versículo rebate essa postura passiva dizendo, não, escolham a vida. O Sifri está nos alertando contra o perigo do niilismo e da passividade moral. O fato de o mal ser atraente e de termos a possibilidade técnica de errar não significa que temos a permissão espiritual ou existencial para nos autodestruirmos. No Tratado de Kiddushin 30b, o Talmud traz uma chave de ouro. Deus afirma que criou o impulso para o materialismo, mas criou a Torá e a sabedoria como seu antídoto exato. Como funciona então esse antídoto na sua rotina diária? Ele funciona através da ponderação analítica. O animal não consegue fazer isso.
Animais operam puramente no estímulo e resposta imediata. Mas você, como um ser humano feito, a projeção e semelhança do Criador, tem a capacidade extraordinária de pausar o fluxo dos seus impulsos. Você pode sentar na cadeira da sua mente, olhar as opções e calcular as consequências a longo prazo. Você pode projetar o valor da integridade moral, o peso de uma vida com propósito e o deleite da eternidade, em contraposição à amargura e o vazio que o erro deixa quando o prazer de 5 minutos evapora. Quando você usa o seu intelecto para ponderar profundamente sobre a realidade desses dois caminhos, um milagre acontece. A sua mente começa a gerar por conta própria o sentimento de reverência. Você começa a amar a vida e se afastar da morte. Você finalmente fabrica a sua própria chave externa. A sua liberdade é absoluta, porque Deus te respeita o suficiente para não interferir na sua decisão. O mérito da sua existência não está em trilhar trilhas pré-programadas e fáceis, mas no ato heróico de todos os dias, de novo, todos os dias olhar para o campo de batalha perfeitamente equilibrado da sua rotina e decidir escolher a vida. Muito obrigado por acompanhar esse nosso vídeo até aqui. Se esse vídeo expandiu a sua visão sobre livre-arbítrio e despertou novas perguntas na sua mente, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que adora debates filosóficos profundos. Deixe nos comentários como é que você tem trabalhado para construir as chaves externas da sua vida. Caso você não tenha pensado em como construir a chave externa da sua vida, coloque um comentário dizendo assim: eu escolho a vida. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.